O preço da fé. Pode parecer que não, mas muitas vezes a nossa fé pode nos custar muito caro. Eu não estou dizendo da fé que precisamos para orar e pedirmos algo para Deus, nem quero dizer que é preciso pagar para termos fé no Senhor e em seu Filho Jesus. O que quero falar nessa devocional de hoje é a respeito do nosso posicionamento em crermos na palavra de Deus, em crermos em Jesus Cristo e em sua morte para a nossa salvação. Há sim um preço por essa fé. Há um preço de lutas, de perseguições, por desejarmos andar na luz e no amor de Cristo. Podemos ver isso literalmente na história da igreja. Muitos morreram apedrejados, foram presos, perseguidos, jogados em covas de leões com suas famílias, e olha, eles morriam louvando e engrandecendo a Deus, sentiam-se honrados por morrer pela sua fé, por pagarem o preço da fé. Foi o caso de Tiago, um dos apóstolos de Jesus, e hoje nós vamos falar sobre ele em nossa devocional. Muito bom dia, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Com muita alegria, muito prazer, Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de Tiago, o irmão de João, apóstolo de Jesus. E o tema será o preço da fé. Vamos ler a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 a 2. Diz assim, olha: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Irmãos e irmãs, realmente é uma história que chega a causar arrepios, pois Tiago morreu simplesmente para agradar o coração desse rei maligno que queria demonstrar força e poder ao povo, tentando assim diminuir o crescimento da igreja de Cristo. Mas como diz um ditado, a igreja de Cristo é igual a uma omelete, quanto mais se bate, mais ela cresce. E aqui vimos a história de mais um mártir da igreja, que foi o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João. Ele foi decapitado, morreu pelo simples fato de ter fé em Jesus Cristo, e eu creio que isso tem muito a nos ensinar. Hoje em dia, temos muitas pessoas ensinando uma fé como se fosse um amuleto, uma chave, um jargão para que tudo dê certo na vida das pessoas, para elas serem curadas de suas enfermidades, para que arrumem um emprego, um casamento e venham a mudar de vida no quesito de felicidade, sucesso e prosperidade. É claro que algumas dessas coisas têm muito sentido sim. Seguir a Jesus, confessar a Cristo realmente, faz a nossa vida mudar. Recebemos muitas bênçãos do Senhor, mas junto com essas bênçãos vem lutas, vem dificuldades, vem aflições, vem perseguições, vem divisões dentro da própria família, vem o desprezo e o que a gente chama hoje de cancelamento dos amigos, e tudo isso por simplesmente declararmos nossa fé em Jesus como nosso Salvador. Muitos vão nos taxar de loucos, de fanáticos, de tolos, de bobos e dizer que é desnecessário servir a Deus dessa maneira. Mas só quem realmente tem uma experiência com Cristo é que sabe o valor da nossa fé. Só quem tem uma experiência com Deus e conhece realmente o caminho é que vai se derramar de tal forma que o viver para Ele vai ser Cristo, e morrer, olha, chegará até mesmo ser um lucro, pois se morrermos em Cristo e por causa de Cristo, estaremos com Ele na eternidade, algo que é muito melhor do que esse mundo tão terrível que temos vivido hoje em dia. O que quero te ensinar nessa devocional é não ficar servindo a Deus somente para as coisas darem certo na sua vida. Haverá muitos momentos em que nada, absolutamente nada vai dar certo, mas mesmo assim, nós vamos manter-nos firmes na nossa fé e na nossa confissão de filhos e filhas de Deus. Não podemos dizer que temos fé, que cremos em Deus somente para ter as coisas, para receber bênçãos, receber um emprego ou uma promoção, sermos curados ou obtermos um milagre.
Nós temos fé e cremos em Deus porque Ele é o nosso Pai e desejamos a salvação em Cristo Jesus e o seu perdão. Não é simplesmente uma questão de mudar de religião ou mudar de estratégias para sermos protegidos e beneficiados com o que cremos. É uma questão muito mais séria de um entendimento espiritual a respeito de o quanto somos pecadores e o quanto Deus é misericordioso em nos perdoar e nos tirar do império das trevas e nos conduzir para o seu reino de luz. Declarar isso, declarar nosso amor, nossa fé e nossa crença em Deus e em sua palavra, pode muito bem nos custar muito caro. E é sobre isso que estamos falando, das perdas e dificuldades que passamos por reconhecermos Deus como nosso Pai e o nosso Redentor. Tem gente que não gosta disso, o inferno não gosta disso, e por isso podemos sim sofrer perseguições, sermos cancelados e desprezados e até perdermos pessoas como familiares, amigos e posições dentro de um ambiente, mas que tudo isso seja para a glória de Deus. Não se preocupe, mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Amém? Você tem disposição de pagar o preço da sua fé? Fique com essa questão em seu coração e esteja disposto a não somente morrer para Cristo, mas a viver por amor àquele que morreu por você. Ele morreu para que eu e você pudéssemos viver eternamente e a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus força. Eu peço a Deus que te dê força, que te dê condições de suportar todas as aflições que você está passando. Não fique com aquelas perguntas tolas. Será que a minha fé está adiantando alguma coisa? Eu vou na igreja, mas as coisas não mudam, não melhoram. Não fica assim pensando nisso não. Há perseguições, há lutas e dificuldades, mas em todas essas coisas nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, aprendemos aqui uma palavra de muita maturidade, Pai, a respeito que a nossa fé tem um preço. Nós declararmos que somos teus filhos, que somos salvos, que estamos em Cristo Jesus, Deus vai ter um preço sim. Muitos vão nos abandonar, vão nos perseguir, vão nos caluniar, vão nos difamar, vão querer nos derrubar, simplesmente pelo fato de sermos teus filhos, mas que a gente se mantenha firme e forte na presença do Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Meu Pai, não nos deixe ficarmos em crises quando, ó Deus, as coisas não derem certo, ó Deus, quando as dificuldades aparecerem, em nome de Jesus, Pai, quando perdermos algo ou alguém, que nós possamos olhar para o Senhor, bendizer o teu nome, te engrandecer, te louvar, te adorar e sempre servir e honrar a ti, meu Pai. Eu louvo ao Senhor, coloco a minha vida diante do Senhor e oro pelo meu irmão e a minha irmã, nos momentos que nós formos, ó Pai, testados nessa fé, que a gente possa, ó Deus, ficar firmes e não negarmos o fogo do Senhor em nosso coração, meu Pai. Talvez o meu irmão e a minha irmã tenham sofrido difamações, calúnias, perseguições, meu Pai, por causa do teu nome. Ajuda ele a se sentir honrado, conforme eram os irmãos da igreja primitiva, meu Pai. Sentiam-se honrados por serem perseguidos por causa do teu nome e sentiam-se, Deus, felizes até por morrer para que a causa do evangelho fosse adiante. Nos ajude a vivermos para o Senhor e, se possível, se necessário for, até mesmo morrermos pela nossa fé. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, porque o Senhor vai nos dar essa condição pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Espero em Deus que você tenha sido abençoado nessa devocional. Por favor, inscreva-se aí nos nossos canais do YouTube, também segue a gente lá no Facebook e no Instagram, tá legal? Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família, tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.